Bom, dito isto, vamos lá para a leitura do texto, então, e vamos caminhar primeiro qual o nosso dever com os irmãos, e depois a gente vai ver esse dever com os inimigos. Romanos, capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 9, vocês acompanhem comigo. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Presta atenção nessa. Quando a gente vai conversar a respeito disso, parece que ele está meio estranho aqui, depois a gente vai ver o que quer dizer isso, vamos pensar junto. Eu leio de novo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Aqui essa parte que parece que é estranha, né? Mas aí depois a gente vai entender, porque está falando da ira no sentido de juízo do Senhor. Porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Te louvamos pelo teu coração. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai. Nos alegramos aqui com tudo que temos visto e ouvido. Nós temos um coração aqui cheio mesmo, Pai. Um coração compungido na tua presença. E clamamos a Ti, Senhor, com gratidão pela etapa, por essas quartas-feiras, onde Tu tens nos ensinado, onde Tu tens nos dado ânimo, perseverança para estarmos aqui. Pai, revela, a partir da Tua sabedoria, Pai, o ensino que Tu tens nessa noite através da Tua Escritura. Através desse livro tão lindo, esse capítulo tão maravilhoso, Pai. Nós te agradecemos e te peço renovação, Pai, para cada pessoa, para cada irmão, renovação para aqueles que não vieram também. Em nome de Jesus, conduz, Pai, nos conduz nessa noite mais uma vez. Amém. É isso que a gente quer mesmo, né? A gente quer atender a cidade naquilo que ela apresenta como necessidade para a gente, né? E às vezes a gente foca muito no atender num certo serviço, né? Atender na educação, atender no social, atender no esporte, atender na política, os lugares, mas tem o atender de muitas formas, né, que a cidade apresenta para a gente, né? Então a gente está preparado como igreja para atender de várias formas, né? Então hoje foi um atendimento da igreja mesmo. Deus dê graça aí para a gente, como deu hoje para a Cris, para a Aline, para as crianças, acaba todo mundo participando, né? O Senhor nos auxilie mesmo, né? Porque eu creio que quando
E aí nós já entramos já no que a gente vai falar aqui, porque nós vamos falar aqui de autenticidade, né? Tu pode até escrever aí, a autenticidade a partir do amor. É disso que nós vamos falar. Quem nós somos a partir do amor? A autenticidade no sentido de autoridade numa identidade bem formada. Então, uma identidade revela uma autoridade. E é essa espontaneidade que o amor aperfeiçoado em nós vai nos apresentar como igreja para auxiliar essas mais diversas formas de necessidade que vai... Essa é a figura. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, os órfãos e as viúvas são as necessidades, são necessitados. Então, onde apareceu ali o Enzo numa necessidade, a gente estava ali. Para isso, a gente tinha que ter um amor autêntico, né? Uma identidade bem formada para poder transmitir uma autoridade. Porque daí o que acontece? Qualquer contato ali está gerando alguma coisa. Esse é o verdadeiro e profundo evangelismo, que é a manifestação do evangelho. E a manifestação do evangelho não é a palavra falada, mas é o cristão apresentado. Falando ou não falando, falando qualquer coisa. Então, quando ele se deparou ali com as meninas, ele se deparou com o evangelho, era um evangelismo ali. Né? E alguma coisa, como a Cris falou, está acontecendo em termos de salvação, de redenção, de iluminação, porque daí é a igreja. E o nosso desafio, por que nós estamos aqui hoje? Para buscar essa autenticidade. Esses dois polos, né, desse livro, que é uma carta, um tratado teológico inigualável, em toda a Bíblia, e sobretudo a nível de Novo Testamento, fala de dois pontos, né? Um ponto doutrinário e um ponto agora prático. Né? E qual é o nosso desafio? É que essas duas coisas coadunem, interseccionem, porque a gente tem a tendência de se voltar mais para um ou nos voltarmos mais para outro. Ou a gente tem uma vida essencialmente doutrinária, nos apegamos ali na teoria, nos apegamos ali na teologia, e ali aprendemos a teologia, mas nem sempre nos dedicamos a fazer com que ela seja a prática. Porque a teoria ela é apaixonante, né? Tu começa a estudar, quando a gente faz seminário, a gente começa a estudar, tu vai tendo aquela sensação até que tu está ficando mais inteligente, né? Começa a ler uns livros, começa a aprender umas palavras diferentes, e aí tu te apaixona por aquilo ali. E aí o cuidado para tu não ficar só naquele espaço, porque ele precisa ter tudo aquilo que é teórico, precisa ter a aplicação prática. E, por outro lado, essa migração aí para o capítulo 12, 13, 14, 15, 16, está falando da questão prática, do amar, vamos cuidar, é isso tudo que a gente leu aqui. Só que também é muito fácil a gente tender para esse lado e só dizer, vamos amar, tem que amar o outro, não, tem que vamos orar ali, e sem ter a explicação do porquê disso. Porque aquilo que se aprende na teoria se aplica na prática. E aquilo que se aplica na prática se explica pela teoria. Dá para entender? Acho que dá até para escrever isso. Aquilo que se aprende na teoria se aplica na prática. Aquilo que se aprende teoricamente tem que ter aplicação nas nossas relações. E essa aplicação, essa praticidade, esse operacional, ele tem que ter uma explicação
nas Escrituras, na teoria, na palavra de Deus. Porque senão tu sabe as coisas e tu não tem obras, ou então tu faz as coisas e tu não sabe por quê que tu está fazendo. Então, por isso que é muito importante essa relação dos 11 primeiros capítulos e para esses 5 a partir do 12. Então, quando ele começa falando, ele fala do amor. Então, é o amor. Então, o amor, o que ele não pode ser? Ele não pode ser fingido. E tem uma palavra, né, que está citada aqui, que é hipócrita. Não pode ter hipocrisia. O que é hipocrisia? Alguém arrisca aí? O que é o hipocrisia? O grego, o hipocrite, o hipocrites. O que ele quer dizer? Alguém arrisca aí? Pastor, é aquele que fala, mas que não faz? Mas o que era Civic? O que ele se referia a quê no grego? Fazendo uma associação rápida, imagino que a segunda parte do termo signifique algo relacionado a acreditar, né? E a primeira parte a pouco, a diminuído. Então, seria mais ou menos como fazer algo que acredita pouco. É bem nessa linha, Ali. É bem nessa linha. É bem nessa linha de apresentar algo que realmente não é. Porque quem eram os hipócritas eram os artistas da época. Eram aqueles que encenavam o teatro. Porque isso é a partir do grego, né, da língua grega. E o grego koiné. O grego koiné é o grego mais popular. Então, os artistas, quando passavam artistas, diziam, ali vai um hipócrita, que era como se chamava aquele artista de palco, porque ele representava vários personagens. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Não sejam expressões de personagens, de vários personagens. E parece que nós nos tornamos isso, né? Nós nos tornamos vários personagens, né, para poder obter aceitação, para poder não passar por rejeição, ter o reconhecimento num certo nicho social. Então, nós assumimos várias roupagens, vários rostos nós ganhamos, né? Várias linguagens nós aprendemos, né? Então, ele diz, não pode ser assim, ser hipocrisia. Quando ele diz isso, aí ele diz depois o seguinte, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, o que é o mal? O mal é ser hipócrita. Então, o mal é não ter uma identidade bem formada, não saber quem é. O mal é a gente não ter espontaneidade em todos os ambientes que a gente anda. Isso é ruim. É a gente ter aquele espírito que até os gregos falavam muito também, camaleônico. Sabe o bichinho, aquele camaleão, né? Que onde ele vai ali, ele vai se disfarçando ali com a pele dele e tal, e ele vai para poder enganar os seus inimigos, seus predadores. Então, essa coisa de onde eu estou, eu me moldo naquele lugar. Então, está ligado lá no início do capítulo, quando ele diz, não vos conformeis, não vos amoldeis com esse mundo. Também está ligado com não sejam hipócritas. Não sejam várias pessoas, várias faces. Mas apegai-vos ao bem. Então, e aí o que é o bem? Por outro lado, o que é o bem? Quem que participa aí comigo aí agora, dizendo o que Jesus falou
para aquele jovem rico, quando aquele jovem foi falar com ele, o que Jesus falou a respeito do bem, da bondade? O que ele falou? Que bom, só existe um, né? Que é o Senhor. Perfeito, Miriam. Perfeito. Vou botar até uma estrelinha aqui do lado do teu nome na chamada aqui. Que bom é só Deus, só existe um que é bom, é Deus. Então, quando fala de bem, está falando de Deus. E quando fala de Deus, está falando daquele que não muda. Por que Deus é santo? Porque ele não muda. Por que Deus é fiel? Porque ele não muda. Porque aquilo que ele prometeu, ele segue naquela linha daquilo que ele prometeu. Ainda que nós sejamos hipócritas, ainda que nós venhamos a ter mutações, ainda que nós sejamos infiéis por essa inconstância, ele permanece santo, fiel e imutável. Porque ele é bom. Essa é a figura da bondade. A figura da bondade, na palavra do original, fala de um caráter de Deus, não de alguém que é bonzinho. Que é daí que é o conceito das palavras, né? Que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ser precioso com as palavras. Eu tenho trabalhado muito isso com a Mari. Cadê a Mari que eu não estou vendo aqui? Será que ela caiu? Tô aqui. Tava trocando de ambiente. Tá aí. Tô te ouvindo, Nós exatamente. temos falado, né, Mari, a questão das palavras, da etimologia, semântica, nós temos estudado isso, né, para a gente ser mais precioso com as palavras, assim, preciso naquilo que as palavras querem comunicar. Então, não é bondade de alguém ser bonzinho, eu sou bom, não é que eu sou bonzinho, eu sou bom é porque eu tenho a expressão do caráter de Deus, porque eu não mudo, porque eu tenho autenticidade, é porque eu sou fiel, e essa é a santidade. Ainda que a temperatura mude, ainda que os tempos mudem, ainda que o clima mude, a pressão mude, ele permanece como ele sempre foi. Bom, fiel àquilo que ele prometeu. Lembra quem é de quem Deus fazia referência, que diz que ele era um homem íntegro, reto e se desviava do mal? Quem é que lembra aí? Hoje tem bastante pergunta aí, hein? Noé. Hã? Não é? Quem é que falou mais aí? Não. Eu falei errado, não é Ló, é Jó. Jó, isso aí. Jó, que é irmão mais novo de Noé. Então, não está tão errado assim que falou Noé também, tá tudo certo. Então, Noé andava com Deus, né? Mas o Jó era esse, o homem se desviava do mal. Por quê? Porque ele tentava ser mais autêntico possível naquilo que ele era, como identidade. Então, é aí que nós vamos caminhar agora. Nós vamos ver que nós temos que ser bom. Aí, nos versículos que se seguem, diz ali que tem que amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é amor fraternal? Amor fraternal é o amor de irmãos de sangue. Esse é o amor fraternal. É o amor próximo de irmãos de sangue. Então, ele está dizendo, olha, vocês têm que se amar como irmãos na fé, como se fossem irmãos de sangue. Preferindo-vos um ao outro em honra. O que quer dizer isso? Preferir em honra. Quer dizer alguém que dá honra sempre para o outro, alguém que não aceita querer a honra. Quando alguém o honra, ele sabe que aquela honra é do Senhor, mas ele quer preferir que a honra esteja com o outro. Preferir-vos em honra uns aos outros. Uma maneira de se relacionar com amor fraterno, como irmãos, e não querendo eu trazer para mim o holofote, eu querendo trazer para mim o reconhecimento, mas eu preferindo que isso seja
denotado para o meu irmão, para aquele que está comigo. Amém, irmãos? Então, como é que a gente anda com os nossos irmãos? No zelo, não sejais remissos, que daí é ser negligente. A gente estudou isso no devocional, né? Umas semanas atrás, um mês atrás. Sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Algumas versões falam sincero. Alguém tem essa versão de sincero, ser sincero? Ô, pastor, qual é o versículo que tá? Porque a minha versão ela é bem diferente da tua. Tem, a tua tem, Bianca. Como é que diz na tua, Bianca? Lê para mim. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Sinceros. Ninguém tem essa palavra sincero dentro desses versículos aí? Tem uma versão que tem, eu acho que é a NVI, que tem sinceros, que é também uma característica dessa autenticidade, né? É alguém que ele é sincero, ele é transparente, ele é aquilo que ele é. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então, até o versículo 13, está falando como que a gente... Uma das maneiras que o evangelho cresceu muito no primeiro século foi através da hospitalidade, porque naquela época não se tinha onde as pessoas ficarem, onde receber as pessoas. Então, foi uma estratégia do Espírito Santo que os irmãos abriam o coração para receber as pessoas em casa. E ali, nessa relação de cordialidade, de fraternidade, de honra, as pessoas acabavam sendo tocadas pelo Espírito, convencidas do pecado, e acabavam entrando em arrependimento e conversão. Muita gente, porque ali era um ambiente muito estrangeiro, né? De muita gente indo, voltando. Então, a hospitalidade foi uma das maneiras. Uma outra coisa interessante é a gente pensar assim, compartilhar as necessidades dos santos. Você vê que, apesar da santidade, apesar de ser santo, tem necessidade. Às vezes a gente imagina que porque a gente está numa condição agora de salvo, de eleito, de filho de Deus, agora nós não vamos ter necessidade. E nós temos necessidades. Porque a necessidade é o elemento que pode gerar justiça. Que é onde o que tem abençoa o que não tem. Então, o que tem, ele é generoso, ele abre mão em direção ao outro, e o que não tem, ele não é orgulhoso, é humilde, e ele é um receptor com gratidão. Então, até aí, vai essas características de quais os nossos deveres com os irmãos. Deveres com Deus, deveres conosco mesmo, e agora os deveres com os irmãos. Ser autêntico, não ser hipócrita. O que é mal? Mal é nós não sermos quem a gente foi feito para ser. O que é bom? Bom é a bondade do Senhor. Nós vamos continuar agora, nós vamos entrar agora, como é que a gente trata os nossos inimigos para finalizar. E vai continuar a expressão do bem e do mal. Como a gente tem que entender o bem e o mal. Por isso que a bondade, ela está ligada à nossa relação com Deus, porque só Ele é bom. Por que está me chamando de bom? Só Deus é bom. Então a bondade. E o que é mal é tu não estar ligado com Deus. É tu ter problema na tua fé. A única coisa mal, o que é o dia mal? O dia mal é o dia que nós enfermamos na fé. Porque daí tu enferma na fé e tu sai da bondade. Tu sai da conexão com a bondade que está em Deus. E aí tu perde a autenticidade, porque tu só vai desenvolver a tua identidade nele.
Fora dele, tu perde a tua identidade original, tu adultera aquilo que é essencial, muda, adultera, perverte e passa agora a ser hipócrita, a ser mau. Lembra lá em João 17, olha, nós não somos desse mundo, eu não sou desse mundo, mas eu não quero pedir para o Senhor tirar eles desse mundo, mas livrar eles do mal. Mas, ao mesmo tempo, lá em João 16, no final do 16, diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, livrar do mal não é livrar das aflições. O que venceu o mundo? O que venceu o mundo foi a fé. A fé que vence o mundo. Vence o mundo como? Com a bondade de Deus. Naquele que, na sua autenticidade e identidade, vai em direção ao propósito, segundo um destino, se desviando do mal, que é a corrupção dessa identidade que torna a gente hipócrita nas relações. Esse é o bem e o mal. Não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. Então, todo dia nós estamos expostos à corrupção da nossa identidade. Por isso, a necessidade está no Senhor, na bondade do Senhor. E isso cabe a nós identificar isso, porque lá no Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Por isso que a gente tem que ter o conhecimento teórico para que haja uma aplicação consciente, prática. Amém, irmãos? Então, agora, como é que a gente trata com os nossos inimigos? Bom, se os nossos inimigos, né? Porque dentro desse caráter de Deus, tu vai começando a conviver com as necessidades, com quem chora, tu chora, né? Tu não fica mais contente com a desgraça dos outros. Tu começa a ganhar. A igreja precisa de lágrimas nos olhos. A igreja precisa desse olhar compassivo. Se alegra com os que se alegram. Às vezes a gente tem dificuldade de se alegrar porque se alegra. O irmão ganha aí uma promoção, então você te alegrar, tu pensa, por que não sou eu? O irmão troca de carro, tu fica pensando, por que não sou eu? A irmã casa ali e tu não arrumou namorado ainda, mas por que não sou eu? Não. Se tu ganhou essa natureza na bondade de Deus, essa autenticidade faz com que tu te alegre com o que está acontecendo na vida dos teus irmãos, sabendo que aquilo que é teu, a bondade do Senhor vai manifestar no tempo e no modo dele. Amém, irmãos? Tenho o mesmo sentimento, não sejam orgulhosos, porque lá no 14 diz assim, ó, abençoai os que vos perseguem. E não amaldiçoeis, abençoais. Então, agora vem a relação com esses que nos perseguem, são os nossos inimigos. A orientação é orar pelos nossos inimigos, é abençoar quem nos persegue. É se alguém nos tratar mal, a gente tratar bem. Porque se alguém for hipócrita, tu vai apresentar para ele uma estrutura autêntica. Amém, irmãos? É muito lindo isso, hein? Também, ao mesmo tempo, impossível de se conseguir, né? Pela graça de Deus, porque tu imagina. Alguém te esbofeteia e tu vira a outra face. Nós falamos hoje de manhã, alguém, uma milha, não, outra milha. Essa estrutura, alguém vem e fala mal de ti, te calunia, tu abençoa ele. Tu diz, tu é uma benção. Porque tu está diante da hipocrisia, está diante daquilo que está corrompido, daquilo que é mal, e tu apresenta a bondade.
Cada dia basta o seu mal, o dia todo cheio de hipocrisia, todo cheio de fingimento, todo cheio de mentira. E a igreja apresenta ali a bondade do Senhor. Não torna o mal por mal, não paga o mal por mal. Não faz justiça com as próprias mãos, não se vinga. Aí aquele versículo. Não, deixa a ira, deixa a manifestação da ira. Por quê? Porque quando tu faz a justiça reativa por aquilo que tu entende que tem que fazer, tu assume o papel do juiz, tu assume o papel que não é teu, de fazer juízo e sentenciar. E aí tu não percebe que o Senhor já está fazendo isso em tempo integral, porque a cada um ele está dando a paga segundo as suas obras. Então, tu não está confiando no Senhor. Saiu da bondade e já entrou na maldade. A maldade ela vai vir constantemente se relacionar conosco com várias facetas. Porque essa hipocrisia, esse espírito hipócrita, ele tem várias personagens, vai se apresentar com várias faces. Face de gente que vai te agredir mesmo muito, face de gente que vai te agredir um pouco menos, face de gente que vai estar do teu lado, parece estar contigo, mas no fundo está contra ti, face de gente que vai chegar como Judas para Jesus dar um beijo nele e entregar ele, várias facetas, mas sempre vão se encontrar com a bondade do Senhor, com alguém autêntico, com alguém formado. É a expressão da igreja. Por isso que no que depender de vós, tem paz com todos. Porque não está condicionado a nossa mudança com aquilo que está vindo externamente, se apresentando de fora, em situações ou em pessoas para nós. E para terminar, irmãos, né, deu para entender essa questão da vingança, né? Porque quando a gente fala vingança, de pau, o Senhor fazendo vingança no sentido de justiça, no sentido de juízo, que ele sabe o que tem que ser feito. Então, não assume esse papel. Apresenta uma bondade. Tem uma oração no nosso coração assim nessa noite aqui. No meu coração tem uma oração muito, muito clara assim dentro de mim. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá para ele te comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. O que é amontoar brasas vivas sobre sua cabeça? Tem uma bifurcação aqui que a gente pode compreender. Isso aqui pode significar o próprio inferno na cabeça da pessoa, aquela brasa, aquele fogo, porque geralmente, quando as escrituras falam de fogo, está falando de juízo de Deus, né? Fogo consumidor, que queima aquilo que é madeira, feno e palha, purifica aquilo que é prata, ouro e pedra preciosa. Fogo, aquela pessoa ali, tu trata ela, te trata mal, e tu trata ela bem, ela te xinga, e tu elogia, e tu abençoa, ela te tira as coisas, e tu dá mais coisas para ela, e fazendo isso, essa atitude, tu bota brasa na cabeça dela. Tipo, aquela pessoa vai se enterrando cada vez mais. Pode ser isso. Eu prefiro pensar de outra forma. Eu penso de outra forma. Eu penso que brasa sobre a cabeça está mais ligado a uma relação com a consciência da pessoa. Que aquilo ali, uma atitude dessa, pode mexer com a consciência dela. Como aquela brasa na cabeça, uma brasa na cabeça, imagina? Mexer com a cabeça da pessoa e a pessoa poder cair em si e dizer, poxa, mas como é que eu estou perseguindo essa pessoa? Como é que eu estou amaldiçoando essa pessoa? Em algum momento, claro que isso aí é da vontade de Deus, né? Alguma pessoa pode despertar. E, para finalizar, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que é a bondade? É a fé. De poder estar conectado com aquele que é bom. O que é a maldade? É a falta de fé. É a doença da fé. É a dúvida quando eu quero assumir o controle das situações e eu me torno hipócrita, porque daí eu começo a tornar
a minha vida com várias personas e perco a autenticidade. Fico longe da verdade, passo a ser uma mentira, um filho do diabo. Amém, irmãos? Então, até aqui que eu queria ir fechando esse capítulo, nesse segundo módulo, falando de bondade e de maldade. O que é mal e o que é bom. A gente entender de forma prática na nossa vida que isso aí é como é que nós andamos com os irmãos, tendo um só pensamento, não sendo hipócrita, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, com os inimigos, por mais que eles te persigam, por mais que eles falem mal de ti. Tu vai devolver uma pessoa íntegra, autêntica, plena, para que ele tenha a oportunidade de, batendo em ti, extrair salvação na tua vida. De tão santo que tu tá, porque tu está nele, no santo dos santos. Tá bom, queridos? Graças a Deus, não sei se tem alguma pergunta, eu queria abreviar um pouquinho hoje esse nosso tempo de mentoria aqui, mas